Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 31. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1, versos 18 a 31. Eu farei a leitura enquanto a igreja acompanha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, e em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da revelação que o Senhor tem para o teu povo, escrita, guardada, a preço de sangue na tua palavra. Nós te louvamos, porque é uma revelação imutável, desde a eternidade, e te louvamos porque temos este privilégio. Muitos não puderam gozar desse privilégio de possuir a tua palavra como revelação, de conhecer as tuas verdades. E nós te agradecemos porque fomos alcançados por essa maravilhosa e tão grande salvação. Nós imploramos a direção do teu Santo Espírito para o que nós vamos meditar e estudar nessa manhã. Que sejamos edificados na tua palavra, que o teu Espírito venha falar aos nossos corações e suprir as nossas necessidades e dar-nos, sobretudo, a certeza da salvação, dar-nos também a alegria e confirmação da nossa fé, fortalecimento da esperança que há em ti. Abençoa cada um dos que ainda vêm a esta casa, que o Senhor os traga em paz.
tem misericórdia de todo o teu povo em redor dessa terra, em qualquer lugar onde estejam reunidos. Pois nós te oramos no nome do Senhor da igreja, o nosso amado Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Uma antiga mensagem. Eis aqui, irmãos, uma mensagem muito antiga, que quem na igreja foi criado certamente já ouviu várias vezes, e desde a época da igreja primitiva foi pregada, foi escrita pelo apóstolo Paulo e revelada a todo o seu povo. Uma antiga mensagem, uma mensagem antiga. Eu queria passar para os irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e o contexto no qual foi escrito essa carta para a igreja de Corinto. O contexto é que Paulo, ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Ele mesmo fala que ele tinha se aberto uma grande oportunidade de trabalho naquela cidade e que o trabalho proliferava, tanto que ele diz em 1 Coríntios 16, versos 7 a 9, ele cita o seguinte: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, Paulo estava querendo voltar à igreja em Corinto e estava dizendo para os irmãos lá que não queria só dar uma viagem de passagem, passar rápido por lá, mas ele queria ficar mais tempo lá na igreja com os irmãos. E que, portanto, ele estava escrevendo essa carta porque ele tinha ouvido falar algumas coisas e ele precisava responder a carta. Provavelmente não se tem notícias ao certo, mas os estudiosos dizem que ele já tinha escrito alguma carta que de alguma forma tinha se extraviado, não tinha chegado à igreja. Tanto que ele faz menção mais adiante que ele está respondendo novamente, porque parece que a igreja não tinha conhecido a sua carta. E é isso. Nessa terceira viagem missionária, ele escreve essa carta e depois ele se compromete a ir à cidade de Corinto. Mas Paulo, ele tinha estado em Corinto durante 18 meses ou um pouco mais, quando ele estabeleceu aquele trabalho ali, quando ele estabeleceu a igreja ali juntamente com os irmãos. E foi uma luta, porque havia grande oposição. Era uma cidade, Corinto era uma cidade comercial, é uma cidade de passagem, e tinha influência muito grande de todas as culturas que passavam ali. Era um povo que queria novidades e que estavam ali judeus, estavam gregos, estavam povos diversos, gentios, e ele começou tentando um trabalho com os judeus, mas ele enfrentou grande oposição na sinagoga. E com o apoio de Priscila e Áquila, aquele casal, ele persistiu nesse trabalho de evangelismo, de discipulado com os irmãos ali, até que se estabeleceu uma igreja, e uma igreja grande, uma igreja que não era uma igreja só de judeus convertidos, nem era apenas uma igreja de gentios, mas era uma igreja que aceitavam todos aqueles povos que estavam ali vivendo naquela cidade. E Paulo, ele estava vindo de Atenas quando ele passou em Corinto para estabelecer aquele trabalho, e ele vinha certamente de Atenas com a cabeça cheia daquela contradição, daquela doutrina, daquela filosofia, de tudo que estava sendo discutido ali em Atenas. E ali, aquelas filosofias da época, todos aqueles homens cultos, sábios, discutindo os problemas mais diversos. Paulo, então, ele é confrontado agora com a sua fé. Ele agora é um cristão.
e ele decide não mais só se firmar no que ele tinha de bagagem, mas ele confirma no seu coração que ele precisa pregar uma mensagem simples, que ele precisa ter uma mensagem objetiva. E aquilo tudo foi obra do Espírito Santo, permitir que ele fosse lá, que o Senhor trabalhasse o coração dele, que ele se confrontasse novamente com aquela realidade que ele viveu. E aí vemos aquele homem voltando com um coração ardendo de desejo, de vontade de ensinar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, mas não mais porfiado no conhecimento, na sabedoria de toda aquela geração, de tudo que ele encontrava ali em Atenas, de tudo que ele tinha vivido até o momento. A igreja de Corinto, lá Paulo ficou mais ou menos 1 ano e meio, talvez um pouco mais, e ele queria ter deixado a igreja bem doutrinada e bem firmada, bem fortalecida, mas qual a surpresa dele? Que ele começa a receber notícias do desvio da igreja. A igreja começa a aparecer na igreja uma série de problemas que precisavam ser abordados e tratados seriamente e rapidamente. E dentre esses problemas, essas dificuldades, esses desvios estavam lá as divisões entre os irmãos, entre os membros da igreja. A congregação estava sendo repartida, dividida, havia um abuso quanto aos sacramentos, a falta de conhecimento, de visão da santidade, da profundidade dos sacramentos, da ceia, do batismo, principalmente da ceia, quando Paulo inclusive depois faz advertência aos irmãos, como que eles estavam fazendo e usando a ceia não como uma memória que o Senhor Jesus tinha estabelecido, não para o fortalecimento da fé, mas como um jantar, como algo para encher o seu estômago ou para matar a sua fome. Também haviam outros problemas, como por exemplo, desordem no culto, o culto sem ordem, o culto da maneira que eles davam na cabeça. Haviam problemas teológicos sérios. Havia na época também uma frouxidão moral muito grande. E havia no outro extremo um ascetismo doentio. Então vou explicar isso. Na frouxidão moral a gente via divórcios, havia adultério, havia toda forma de corrupção, talvez toda aquela contaminação daquela cidade tão movimentada, com tanta gente passando para lá e para cá e comerciando e trazendo todas os seus vícios e toda a sua cultura para ali, e a igreja sendo contaminada. Como também havia o outro extremo, aqueles que diziam que não deviam se casar, aqueles que não deviam maltratar o corpo, se purificar para serem santos e não se contaminarem com aquela imundice espiritual e física e moral que havia naquela cidade. E o que a gente nota, que esses dois extremos coexistiam naquela igreja. Ou seja, o contexto dessa mensagem tão antiga é um contexto de um pastor pregando a uma igreja que ele ajudou a construir, a formar, que tinha crescido, amadurecido, mas que tinha perdido o seu rumo, tinha se desviado. E daí a gente começa a ver a mensagem que Paulo começa a pregar. A gente via dali que os cristãos certamente sofriam muito naquela cidade. Eles eram confrontados diariamente, e diariamente eles tinham que se polarizar, eles tinham que se posicionar diante daquela situação de imoralidade, de permissividade
que existia naquela cidade. Mas, voltando à nossa mensagem, que mensagem é essa que Paulo então prega? Que mensagem é esta? A mensagem que Paulo prega aqui é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem antiga do Evangelho, mas uma mensagem atual, verdadeira, e a mensagem, a única mensagem, a mensagem capaz de trazer a redenção, a restauração do homem. A mensagem que Paulo se propõe a pregar aos irmãos é a mensagem da cruz. E para toda aquela sociedade de uma cidade rica, cheia de homens sábios e cultos, é uma realidade dura se ouvir uma mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem do Cristo da cruz, que morreu na cruz, mas venceu a cruz. Quando a cruz representava para judeus e para gentios castigo, morte, vergonha, não havia bem algum na cruz. E essa é a mensagem que o Evangelho se propõe, que Paulo se propõe a pregar como um Evangelho para aquele povo. E é interessante notar que essa mensagem é pregada como uma mensagem vitoriosa, verdadeira, uma mensagem que resgata um povo das trevas para a luz, uma mensagem que fala de uma luta de luz contra as trevas, de vida sobre a morte, de santificação sobre o pecado. É uma mensagem que é considerada loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, o poder de Deus. No verso 20, primeiro da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, 20, onde está escrito: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essas eram as figuras marcantes daquela sociedade: o sábio, o escriba, o inquiridor do século, todos figuras desse mundo, uns zelosos da lei, outros buscando filosofia, conhecimento, Satanás passeando no meio deles, os falsos profetas, e o Evangelho está sendo pregado aí. E ele começa inquirindo: onde é que vocês estão? Deus tornou louca a sabedoria dos homens. A mensagem da cruz é loucura. No verso 20 a gente vê novamente o apóstolo citando: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, na sabedoria de Deus, Deus não permitiu que o homem o conhecesse por si mesmo. Então, onde está a sabedoria do homem? Se o homem só o conhece se ele próprio se revelar a ele. Se Deus não se revelar ao homem, o homem não vai conhecê-lo. Na sabedoria do mundo, não é possível conhecer a Deus. Não é possível conhecer a Deus. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Ainda no verso 22, passeando por todo esse texto, nós lemos: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Gregos
Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus queriam sinais, queriam milagres. E é interessante que Jesus tinha passado em toda a Judéia, Samaria, e tinha visitado todas aquelas terras e feito milagres e milagres. E ainda assim, a igreja e os salvos eram aqueles poucos que o Senhor tinha chamado. Eles queriam mais sinais, como se sinais fossem suficientes para gerar a fé. E os gregos eles pediam sabedoria. Como nós encontramos isso hoje? Pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho e continuam achando que é uma loucura, é uma mensagem, isso é loucura, não há lógica nisso. A lógica é mais importante, como se a criatura fosse capaz de entender melhor os planos de Deus do que ele mesmo, mas as multidões continuam do mesmo jeito, pedindo sinais, pedindo provas de sabedoria, para ancorarem a sua fé nos sinais e nessas provas, mas a nossa fé não está ancorada aí. O homem quer e continua querendo esquadrinhar a Deus como se fosse algum objeto ou algo palpável que ele pudesse colocar em um laboratório e testá-lo e ver suas características ou propriedades, mas não é nada disso. Deus não se deixa esquadrinhar dessa forma. A vontade de Deus, Ele a conhece, Ele revela a quem Ele deseja, Ele chama, Ele elege, Ele traz para si aqueles a quem Ele quer. A igreja de Corinto, ela passava pela mesma experiência que a gente vive hoje. Tanta gente buscando a Deus, mas buscando das formas mais erradas possíveis. Buscando através de sinais, de milagres, de prodígios, ou de conhecimento intelectual, ou de abrir a Bíblia para ler, para estudar, e alguém já diz, não, já comecei a ler a Bíblia, eu comecei do Gênesis e estou lendo sequencialmente, mas lendo apenas como um livro de história, sem o discernimento, sem a sabedoria, sem a loucura da mensagem da cruz. Paulo, então, ele confronta no verso 23 todos os homens daquela época e da nossa época também. Ele começa a fazer uma confrontação. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Essa é a nossa pregação, não existe outra pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, decepção para os judeus, loucura para os gentios. No verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura do mundo em não aceitar o Evangelho é tida como a sabedoria do homem. Verso 25 fala-nos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja que o apóstolo Paulo ele usou um paradoxo, né? Ele começou a falar de coisas antagônicas para confrontar aquele povo que estava ouvindo a palavra. Por acaso Deus seria louco ou fraco, né? Quando ele disse e fala, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Seria Deus então louco ou fraco em alguma faceta da sua personalidade? E aqui eu trouxe um pensamento de Calvino que diz textualmente o seguinte: nenhum homem pode deixar de perceber que,
propriamente falando, nem sensatez e nem fraqueza podem ser atribuídos a Deus, mas era necessário, através de tão irônicas expressões, abater as loucas pretensões da carne, que não tem o escrúpulo de tentar furtar de Deus toda a glória. Então Paulo choca aquele povo, mostrando e confrontando e fazendo ver que eles não podem frustrar a glória de Deus. Ainda Deus, se Deus fosse frágil ou fraco, ainda assim seria mais forte e mais sábio do que qualquer dos homens. É assim, os homens, eles pensam no plano salvador de Deus em Cristo e imaginam que é algo difícil, que é algo muito racional, mas a palavra nos diz que loucura e fraqueza são realmente visões míopes, mas a palavra da cruz, ela se parece loucura para o mundo, mas para nós é a própria bênção de Deus, é a própria salvação de Deus, é o próprio poder e sabedoria de Deus nas nossas vidas. Paulo continuava afirmando o seguinte: para todos os que foram chamados, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E essa é uma mensagem antiga, mas é a mensagem verdadeira do Evangelho. É a que chegou até nós. São as palavras desafiadoras de Paulo que parecem que estão ecoando, reverberando até hoje entre nós. O desafio de conhecermos que esse é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse evangelho pregado como a loucura para o mundo é antes o poder de Deus, a sabedoria de Deus para resgatar, para salvar as nossas vidas. A Igreja de Cristo, essa comunidade que o mundo olha como uma comunidade de loucos, segundo o mundo, na realidade é uma comunidade dos fortes, dos poderosos e dos sábios, segundo Deus. Como somos muitas vezes humilhados, né? E isso a gente vê na vida acadêmica, na faculdade, na escola, no colégio, no trabalho, quando você diz que é evangélico. E então, com o conceito que se tem hoje difundido aos quatro ventos no nosso país, então, logo diz que você é um grande idiota e que você dá parte do seu dinheiro para esses pregadores eletrônicos que estão por aí enriquecerem e que você é um grande idiota. Isso é loucura, isso é loucura. Mas para nós que somos sábios, salvos, para nós que fomos escolhidos, essa loucura da pregação, essa loucura da cruz, da mensagem da cruz, antes é sabedoria e é poder de Deus, é poder de Deus. Afinal, qual dos sábios entendidos pode sequer salvar uma alma do inferno, né? Quem pode salvar-se a si mesmo? Ninguém, a não ser pela graça, pelo poder, pela sabedoria de Deus, pelo seu Evangelho. Para finalizar, Paulo, então, ele começa, depois de falar essa mensagem confrontadora à igreja de Corinto, ele também fala de algo que é confortador. Primeiro ele confronta a igreja, depois ele vai e fortalece a fé da igreja, falando uma palavra de grande esperança para o povo. Em 1 Coríntios 1, versos 26
a 29. Nós podemos ler em conjunto. Vamos ler? 1 Coríntios 1, versos 26 a 29. Vamos fazer a leitura em conjunto? Podemos começar. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Ele começa então falando agora não só para aqueles que estavam na igreja, mas que não eram da igreja, ou para o povo que frequentava ali, mas agora ele fala para os crentes. Ele fala para aqueles que têm realmente esperança e a certeza de salvação em Jesus, que aceitavam essa mensagem, essa loucura da mensagem do Evangelho. E ele começa chamando irmãos. E aí o tratamento muda e ele chama irmãos. Irmãos. Ele se dirige agora aos escolhidos. Ele se dirige a nós, todos os crentes em Jesus, não só daquela igreja naquela época, mas a todos nós hoje. E ele começa dizendo: reparai, que noutras traduções trazem: ora, vede, reparai, vede a vossa vocação. Que grande vocação vocês têm em Cristo. Vocês não foram escolhidos pela sua maravilhosa obra aqui na terra. Não foi pela minha maravilhosa obra ou pela sua maravilhosa obra aqui na terra que nós fomos escolhidos. Nem porque nós somos cultos ou letrados ou até fortes. Não, nós fomos chamados, e ele diz assim: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas para envergonhar os fortes, escolheu as humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Deus não nos escolheu pelas nossas virtudes ou pelos nossos atributos. E é interessante a gente observar que nós fomos escolhidos unicamente pela graça, pela misericórdia de Deus. E é interessante a gente observar uma outra coisa também nesse texto. Ele diz assim: não foram chamados muitos sábios. E a gente acha que tem tantos sábios na igreja. Não foram chamados muitos. Muitos sábios segundo a carne. Quer dizer, muitos doutores, muitos letrados. Não foram, não. Nem muitos poderosos. Aqueles que têm o poder de mandar e desmandar na sociedade. Nem muitos de nobre nascimento. Também não. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e as fracas, e também as humildes e as desprezadas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas espera aí, Paulo está fortalecendo a igreja ou está deixando a gente mais deprimido? Quer dizer então que a igreja é esse povo fraco, sem sabedoria e sem nenhuma nobreza na sua descendência? Que maneira de fortalecer a fé, né? Mas é isso mesmo, ele diz: olha, lembram das bem-aventuranças? Como é que a gente tem
ver as bem-aventuranças no ensino do nosso Senhor Jesus. Mateus 5, versos 1 a 12, quem quiser abrir a Bíblia para acompanhar, como é que o Senhor Jesus fala para a sua igreja, para o povo e para a sua igreja, para nós hoje aqui. Mateus 5, 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes, quem? Os arrogantes, os sábios? Não, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles é que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, é perfeitamente coerente. As bem-aventuranças felizes são essa igreja composta pelo povo de Deus, que o mundo acha que são loucos, que aceitaram essa mensagem que é tida como mensagem de loucura, mas que nós sabemos que é de sabedoria e de poder de Deus. Então não existe nada melhor nesse mundo, do que gozar a eterna glória de Cristo. É melhor ser nada nesse mundo, né? E gozar a eterna glória, do que pensar que somos sábios, entendidos, que somos alguma coisa e na realidade não estarmos na glória com o Senhor. Ainda os versos e ano passando, de passagem, a gente observa também o Senhor Jesus dizendo, fazendo essa exortação, e a gente vê o contrassenso da igreja dos nossos dias. Tanta gente buscando só felicidade aqui, e por isso as igrejas estão cheias de pessoas gananciosas, que na esperança de se dizerem crentes ou de filhos de Deus, estão indo atrás de uma mensagem, essa sim, uma mensagem de loucura, de prosperidade, de felicidade terrena, de felicidade local, mas que a gente sabe que na realidade é total falta de sabedoria, é tolice. E finalizando o verso 30 e 31, a gente lê: mas vós, igreja, sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo para a glória de Deus. Deus encobriu as suas verdades aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, conforme o nosso Senhor Jesus mesmo falou. Finalizando, algumas aplicações para pensarmos e meditarmos nesse dia. A mais antiga mensagem, a mensagem da pregação do Evangelho, é a mensagem da cruz. Antes de tudo existir, já havia sido determinada. Essa mensagem foi determinada desde a eternidade, foi profetizada desde a queda de Adão. Já tinha sido anunciado que alguém viria esmagar a cabeça da serpente e trazer essa mensagem à sua igreja, a um povo. A mensagem da cruz é loucura e fraqueza para os que se perdem. A mensagem da cruz
é dura, mas é verdadeira. A mensagem da cruz é mensagem do amor de Deus manifestado em Cristo aos pecadores. A mensagem da cruz é cristocêntrica. Ela não vai ensinar ética, pensamento positivo, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela aponta para Cristo, sua obra redentora, salvadora, única para a remissão, para a salvação de um povo escolhido, de um povo seu. A mensagem da cruz é para os crentes, e ela anuncia boas novas de salvação e anuncia também esperança. Uma esperança que não está focada só nas coisas aqui, mas uma esperança voltada para a glória, para o alto. Para os incrédulos, essa mensagem realmente ela representa loucura, mas no fundo ela é uma palavra verdadeira que os condenará eternamente. Por essa mesma palavra serão condenados aqueles que rejeitarem a mensagem de Cristo. Fomos escolhidos por Deus. Por que fomos escolhidos por Deus? Eu não sei explicar, mas sei que a graça dele me alcançou, como alcançou muitos aqui, e que a graça dele nos alcançou como um tsunami, uma onda que vem e nos cobre e nos resgata. O tsunami não é um bom exemplo, porque ele traz destruição. Só que o tsunami da graça, ele vem e restaura, ele traz restauração. Ele me fez compreender o seu plano de redenção, salvação da minha alma, me transformou e continua transformando. Essa mensagem tão antiga é a mesma mensagem que vai ser pregada quando nós aqui não estivermos mais, se tiver nossos filhos e netos. É a mensagem da cruz, é a única mensagem do Evangelho. É a única mensagem do Evangelho. Nós fomos alcançados por essa graça, então devemos lembrar da ordenança da palavra do Senhor, Romanos 11:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o objetivo da vida do cristão. Jesus é a esperança da minha vida. Ele é a esperança da sua vida? Jesus é aquele em que eu posso confiar, aquele que me amou ao ponto de morrer a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Jesus é a rocha da minha salvação, a minha âncora, meu porto seguro, meu abrigo no temporal. Quem é Jesus para você? Não tenho ninguém mais em quem confiar a minha vida, só em Jesus. Enquanto vivemos aqui, devemos anunciar essa mensagem antiga, mas também devemos viver essa mensagem. Mensagem antiga, mas boa nova para o mundo. Boa nova para o mundo. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nossas vidas e nos faça vivermos sempre lembrados que essa mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, é sabedoria e é poder de Deus para a redenção, para resgate das nossas vidas, para a edificação das nossas almas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, Pai eterno, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou com a tua graça, com a tua misericórdia, e o Senhor nos resgatou da morte. Nós te louvamos porque o Senhor mandou o teu Filho e com esse plano maravilhoso de salvação, Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou, venceu a morte, para que agora eu também possa dizer:
eu sou salvo em Jesus, a minha vida está escondida em Cristo. Tem misericórdia, pois, de todos aqueles que ainda não te conhecem, que conheçam pelo teu Espírito, toca os corações para que se convertam e aceitem incondicionalmente a Jesus, autor e consumador da nossa fé. E fortalece a tua igreja. Esses que pregam essa mensagem que parece loucura para o mundo, mas é poder e é sabedoria para aqueles que te amam. Ouve, Senhor, a nossa oração, dá-nos a tua graça no restante desse dia, no nome de Jesus é que oramos. Amém.